Existem momentos na vida em que muitas pessoas se perguntam: por que parece que Deus não me responde? Por que minha vida não muda? Por que tudo começa a dar certo e depois desmorona novamente? E em meio ao cansaço emocional, a frustração e as dores acumuladas, algumas chegam ao ponto de dizer: talvez fosse melhor nem existir. Deus me esqueceu. Não aguento mais. Mas existe uma realidade profunda que poucos têm coragem de enfrentar. Nem sempre o problema está na ausência de Deus. Muitas vezes, o maior conflito acontece dentro da própria mente, das próprias escolhas e dos próprios comportamentos repetitivos. A palavra de Deus utiliza exemplos fortes justamente para despertar a consciência humana. Ela mostra que assim como o cão volta ao próprio vômito e a porca limpa retorna à lama, também existem pessoas que recebem ajuda, oportunidades, aconselhamento, direção, acolhimento, oração e até livramentos claros de Deus, mas acabam retornando exatamente para os mesmos ambientes, hábitos e atitudes que antes as destruíam. E isso vai muito além de vícios aparentes ou erros visíveis. Muitas vezes a pessoa volta para relações tóxicas que ferem sua mente, volta para amizades que alimentam destruição emocional, volta para ambientes que enfraquecem sua fé, volta para pensamentos negativos que sabotam qualquer esperança de mudança, volta para atitudes impulsivas, orgulho, descontrole emocional e comportamentos que aos poucos destroem tudo aquilo que Deus estava tentando reconstruir. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas, uma batalha emocional, espiritual e mental. E é importante entender algo com equilíbrio. Nem toda destruição vem de forças externas. Em muitos casos, os próprios pensamentos, decisões e atitudes acabam se tornando os maiores obstáculos da transformação. Há pessoas que pedem paz, mas continuam alimentando guerras dentro de si. Pedem mudança, mas não conseguem abandonar hábitos antigos. Pedem cura emocional, mas permanecem conectadas àquilo que continuamente as adoece. Pedem um novo começo, mas mantêm apego ao passado que Deus já estava tentando fechar. E então, começam a acreditar que Deus as abandonou, quando na verdade ainda estão presas emocionalmente àquilo que as impede de avançar. A verdade é que Deus pode abrir portas, enviar ajuda e criar novos caminhos, mas ninguém consegue viver plenamente o novo enquanto mantém o coração preso ao velho ciclo que o destrói. Mudança verdadeira exige decisão, exige responsabilidade emocional, exige maturidade, exige reconhecer erros sem viver se condenando, exige coragem para romper padrões que parecem normais, mas que silenciosamente destroem a alma. Muitas pessoas querem resultados diferentes sem mudar comportamentos antigos. Querem colher paz enquanto continuam plantando confusão. Querem estabilidade emocional enquanto alimentam impulsos destrutivos. Querem reconstrução mantendo hábitos que continuam derrubando aquilo que começou a ser levantado. E esse é um dos maiores perigos da vida: a autossabotagem silenciosa. Pouco a pouco, algumas pessoas começam a destruir aquilo que mais pediram para Deus restaurar. Destroem relacionamentos importantes, destroem oportunidades, destroem a própria saúde emocional, destroem vínculos familiares, destroem sonhos que estavam começando a florescer. Tudo porque, em muitos momentos, voltar ao passado parece mais confortável do que enfrentar o processo doloroso da transformação. Porque mudar dói, reconhecer falhas dói, abandonar velhos hábitos dói, romper dependências emocionais dói, sair de ambientes destrutivos dói. Mas permanecer preso naquilo que machuca a alma dói ainda mais. E talvez uma das maiores prisões humanas seja justamente viver repetindo os mesmos ciclos enquanto espera resultados diferentes. Existem pessoas que vivem anos pedindo direção para Deus, mas ignoram todos os sinais de mudança colocados diante delas. Ignoram conselhos, ignoram oportunidades, ignoram ajuda, ignoram alertas, ignoram limites. Depois,
quando tudo volta a desmoronar, acreditam que Deus não se importou com elas. Mas Deus nunca deixou de estender a mão. O problema é que muitas vezes o ser humano quer transformação sem renúncia, cura sem processo, crescimento sem disciplina e novos resultados mantendo hábitos antigos. A vida não muda apenas porque alguém deseja mudar. Ela começa a mudar quando a pessoa toma decisões diferentes de forma consistente. E isso também vale para a fé. Porque fé não é apenas pedir. Fé também é decidir caminhar na direção certa mesmo quando é difícil. É permanecer firme quando a emoção tenta puxar para trás. É aprender a dizer não para aquilo que destrói a própria paz. É entender que algumas portas precisam permanecer fechadas para que a vida continue avançando. Muitas dores emocionais nasceram de pequenas escolhas ignoradas, uma conversa mantida sem necessidade, um ambiente frequentado repetidamente, uma recaída emocional escondida, um orgulho alimentado em silêncio, uma atitude impulsiva tratada como algo sem importância. E aos poucos, essas pequenas decisões vão acumulando consequências profundas dentro da mente, da alma e da vida da pessoa. Por isso é tão importante vigiar não apenas o que fazemos externamente, mas também aquilo que alimentamos internamente. Porque pensamentos constantes se tornam atitudes, atitudes repetidas se tornam hábitos, hábitos prolongados constroem destinos. E existe um momento na vida em que cada pessoa precisa olhar sinceramente para si mesma e perguntar: o que dentro de mim ainda está me puxando para trás? O que eu continuo alimentando que está destruindo minha paz? O que Deus já tentou tirar da minha vida, mas eu continuo buscando novamente? Esse tipo de reflexão não serve para condenar ninguém, serve para despertar. Deus não rejeita quem caiu, não abandona quem está ferido, não despreza quem está cansado emocionalmente. Muito pelo contrário, a misericórdia de Deus continua alcançando pessoas quebradas todos os dias. Mas também existe uma responsabilidade pessoal que não pode ser ignorada. O céu ajuda quem decide enfrentar a própria verdade com sinceridade. E talvez, hoje, muitas pessoas não precisem apenas de uma resposta imediata. Talvez precisem tomar uma decisão definitiva diante da própria vida. Parar de voltar para aquilo que continuamente destrói sua paz, sua mente, sua fé e seu futuro. Porque existem caminhos que parecem confortáveis no começo, mas no final apenas aprofundam o vazio, a culpa, a tristeza e o sofrimento emocional. E talvez o maior milagre não seja apenas Deus abrir uma nova porta. Talvez seja alguém finalmente criar coragem para não voltar mais para aquilo de onde Deus já estava tentando tirá-lo. Quando essa decisão acontece de verdade, a reconstrução começa. Não de forma mágica ou instantânea, mas através de escolhas conscientes, maduras e constantes. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a florescer novamente. A paz retorna, a mente se fortalece, a esperança reaparece, os relacionamentos começam a ser restaurados, a fé amadurece e a vida encontra um novo caminho. Porque Deus continua disposto a levantar quem decide não permanecer caído. Pastor, escritor e psicanalista, Luiz Rissetto.